que eu fiquei tentando entender nos últimos dias, além de onde tinha ido parar minha camisa, foi o novo calendário da CBF. Porque você tem Brasileirão e Copa do Brasil, e aí você tem Série C, Série D, e eu não estava entendendo como é que eles montaram. Então eu claramente preciso de ajuda. Não entendeu? Deixa que eu te explico. Ô Jovas, eu preciso de ajuda sim, cara. Antes de mais nada, prazer, sou Francisco Giovanni do canal Arena Geral e peço licencinha aqui um instante eu esqueço para explicar um pouco sobre esse assunto e te convencer de que o futebol brasileiro pode sim se reorganizar. No seu discurso de posse em agosto, o atual presidente da CBF, Sami Chaudhry, prometeu algo que todo mundo deseja, uma mudança real no calendário do futebol brasileiro. Porém, como no mundo do futebol o pessoal já é meio escaldado com esse tipo de promessa, ninguém botou muita fé, né? E afinal, o porquê dessa desconfiança toda? O nosso calendário tem um problema de desigualdade, por assim dizer. Pouquíssimos clubes têm jogos em excesso e a maioria dos clubes não tem calendário suficiente. Vou dar aqui para vocês um exemplo bem extremo. O Botafogo, ano passado, 2024, fez sua campanha mais gloriosa da sua história. Além de ser campeão brasileiro novamente depois de 29 anos, conseguiu, enfim, conquistar a Taça Libertadores da América. O Fogudo, segundo dados do SofaScore, foi o clube que mais jogou em 2025, 75 partidas. Entra nessa conta a Copa Intercontinental, que ele jogou em dezembro, 3 dias depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Real Madrid perdeu esse torneio, jogou 57 vezes em 2024. Já no outro extremo, nós temos o Horizonte, o clube aqui da terrinha do Ceará. O time cearense jogou apenas 11 vezes em 2024. Em abril, já não tinha mais calendário para disputar em 2024. E isso, infelizmente, não é apenas aqui no Ceará. Muitos clubes que jogam apenas o estadual atuam apenas por 3 meses. Depois de abril, não tem mais calendário para jogar. E isso causa 2 sérios problemas. Para os times grandes, desgaste, muita lesão. E para quem joga em time pequeno, 9 meses sem trabalho, tendo que ir muito bem nos campeonatos estaduais se quiser uma boquinha em algum time que tem calendário nacional pro resto do ano. Beleza, mas se esse é um problema que todo mundo sabe qual é a causa, por que ele ainda acontece? Pois é, minha gente, sempre tem aquele tal do que político na jogada. Afinal de contas, como todo mundo sabe, o Brasil é um país continental e a CBF é uma confederação que cuida de outras 27 confederações estaduais. É como se a CBF fosse, no fim das contas, uma confederação que cuidasse do futebol de 27 países. E isso não é pouca coisa. E qual é o ganha-pão dessas federações? Os campeonatos estaduais. E esse é o grande entrave do nosso calendário. Antigamente, os campeonatos estaduais, inclusive, eram muito mais disputados e emocionantes, ou até badalados, do que o Campeonato Brasileiro. Inclusive, deve ter corintiano aí que ainda acha que a conquista do Campeonato Paulista de 77, depois de uma grande fila, é mais importante do que o Campeonato Brasileiro de 1990, ou talvez até do que a própria Libertadores e o Mundial 2012. Hoje, com o Brasileirão com a força que tem a nível nacional, os estaduais começaram a perder sua relevância, mas as federações estaduais ainda querem tirar o máximo de sangue desse boi. Uma das reclamações mais conhecidas é quando a federação reclama dos clubes grandes que mandam para o campeonato elencos alternativos, né? Não é o elenco titular, mas quem decide quem é titular é o treinador. Além disso, faz todo esse alarde para botar o pessoal para jogar em pasto às vezes. E não podemos esquecer da logística, que também é um ponto crucial no calendário. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Vamos considerar o nosso querido Juventude, lá na Boa Caxias do Sul. Vamos imaginar que o Paco vai jogar 3 jogos pelo Brasileirão em 7 dias. Numa quinta-feira, ele sai lá de Caxias do Sul e vem aqui para Fortaleza jogar contra o Ceará. Depois, emenda uma viagem para jogar domingo contra o Flamengo no Maracanã. E no fim de tudo, numa terça-feira, viaja de volta para Caxias do Sul enfrentar, sei lá, o Grêmio. Nesse nosso exemplo hipotético e nem um pouco absurdo, vendo o nosso calendário, o Papo percorreu mais ou menos 6.300 quilômetros nessa jornada. É quase a distância entre Lisboa, capital de Portugal, e Teherã, capital do Irã. E essa agenda apertada que tem estaduais e logística como principais ofensores e acaba moendo os jogadores
no fim do ano eles totalmente esgotados. Depois de tudo isso, realmente o futebol brasileiro foi pego de surpresa com essa notícia de que o Sami Chaud realmente fez mudanças no calendário brasileiro a partir de 2026. E aqui quem vos fala considera que realmente foi um avanço significativo em rumo ao calendário mais justo para o nosso futebol. Resumindo para você, as novidades do calendário são as seguintes: redução das datas dos campeonatos estaduais de 16 para 11 datas, uma das mais chocantes e mais inesperadas desse regulamento. Copa do Brasil mais gorda, de 92 para 126 times, com os clubes da Série A entrando apenas na quarta fase, já dando uma melhorada no calendário deles. Ampliações da Série C e D, mas essas vão acontecer gradativamente. A Série C vai ficar com 28 equipes em 2028. Já a Série D já vai ter a mudança de 64 para 96 equipes já na próxima temporada. Consolidação dos torneios regionais, como a Copa do Nordeste e a Copa Verde, e a criação de um novo torneio regional, a Copa Sul-Sudeste. E aqui que é a mais revolucionária, Brasileirão o ano todo, isso mesmo. O Campeonato Brasileiro vai começar a partir de janeiro e vai até dezembro. Nesse ano de 2026 vai começar dia 28 de janeiro, o que vai comprometer a minha folga, nas minhas férias de AG Placada Brasileirão. Inclusive, momento jabá aqui pra você. Você sabe que eu tô aqui com um projeto com o Esquias de resumir todo fim de semana que tem rodada do Brasileirão. É o AG Placada Brasileirão, é o podcast semanal, como eu disse. Quando tiver rodada no fim de semana, tem AG Placada Brasileirão na terça, 10 minutinhos ou menos, resumindo para você como foi a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Jabá feito, continuemos. Com essas melhorias, estima-se que o calendário médio de um clube da Série A diminua em 9 partidas, o que já é uma coisa considerável. Vamos ter um aumento de clubes com um calendário nacional de 124 para 164 lá em 2028. Beleza, então? Tudo resolvido? Nem tudo são flores, como a gente bem sabe. O copo tá meio cheio, mas ainda tem uns furos. A gente precisa falar dos planos cegos desse regulamento. Especialmente para 2026 e 2027, esse calendário vai ter um grande desafio, afinal de contas, 2026 é ano de Copa do Mundo e vai parar tudo em junho, obviamente. E em 2027 tem Copa do Mundo Feminina no Brasil. Então vai ter uma parada também nesse torneio. Por conta disso, as pré-temporadas dos clubes vão ser mais curtas. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro, mas a data inicial dos estaduais é 16 de janeiro, 2 semanas antes. Um dos pontos polêmicos desse novo regulamento é que a Copa do Brasil vai ter uma final única, assim como é hoje a Libertadores e é a Liga dos Campeões, que deixou muita gente irritada, porque perderia a chance do clube celebrar o seu título em casa. Outra coisa sobre a Copa do Brasil é que a final encerra o calendário da CBF, só que provavelmente em 2026 ela vai acontecer 3 dias antes da Copa Intercontinental. Então, se algum clube brasileiro, como vem acontecendo nos últimos 8 anos, conseguir ganhar a Libertadores e chegar na final da Copa do Brasil, ele vai ter muito problema para jogar a Copa Intercontinental, como aconteceu com o Botafogo em 2024. Uma outra coisa é o Brasileirão, começando tão cedo, se choca com os estaduais. Tudo bem, as finais dos estaduais vão acontecer nos fins de semana, como de costume, para manter a tradição, que vai ter em algum momento algum time tendo que priorizar um campeonato ou outro, meio que não resolvendo nesse sentido o problema. E uma das mais polêmicas, inclusive, para a gente aqui do Nordeste, é que para esses torneios regionais, um clube que disputar Libertadores e Sul-Americana não vai poder jogar eles. Ou seja, nesse momento, o Bahia não jogaria a Copa do Nordeste do ano que vem, porque ele está em vias de se classificar para a Copa Libertadores. Isso enquadraria o Ceará também, que está na zona da Copa Sul-Americana. Isso é bom, porque mostra que a CBF está preocupada com o calendário excessivo dos clubes. Só que isso pode, no fim das contas, ser um desprestígio para esses torneios. Afinal de contas, os melhores times não vão estar nele. E por fim, se grande ganho nas datas dos estaduais, que é uma peitada que a CBF deu nas federações dos estados, pode ser problema para clubes menores, que ainda continuarão tendo apenas o calendário dos estaduais e vão ter menos datas, vão, no fim das contas, terminar a temporada mais cedo. Bem como a gente viu, a CBF peitou as federações, o que foi algo surpreendente, mas ainda não resolveu 100% o problema do calendário. Porém, a gente precisa elogiar. A CBF fez um trabalho realmente de base, de formiguinha, para conquistar esse calendário um pouco mais enxuto, que é bom, é realmente bom. Claro, tem coisas para melhorar, mas a gente precisa enxergar o copo meio cheio, Dá mais calendário para muitos times e diminui a carga dos clubes grandes. Tá muito blá blá blá, não sei o que, mas e para nós, torcedores, o que muda efetivamente nesse calendário novo? Tecnicamente não muda nada, A gente vai continuar vendo jogos quarta e domingo, só que dessa vez com um calendário mais espaçado, com menos jogos
dos clubes, os jogadores podem ter um tempo maior de se recuperar e a qualidade dos jogos, obviamente, vai aumentar. E com o aumento de clubes da Copa do Brasil, na Série D e a criação de copas regionais, clássicos regionais podem continuar acontecendo, fomentando ainda mais a rivalidade e o esporte de uma forma geral, sem ser nacionalmente, mas sim regionalmente, o que também ajuda a fortalecer o futebol. Bem, só nos resta esperar para ver 2026, 2027 ou talvez 2028, quando não tiver mais nenhuma Copa no meio, para que a gente possa ver realmente como o calendário vai funcionar. Para você aí, o que você acha que esse calendário vai melhorar no nosso futebol? Deixa aí no comentário, eu quero ver o que você tem a dizer. Esclarecido? Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.